Fala galera, tudo certo? Estamos aqui para mais um episódio do nosso InMoveCast. Eu me chamo Danilo, estou aqui com meu parceiro Iveson, meu parceiro Henrique, nosso convidado de hoje, que Henrique já vai apresentar. Queria dizer que a gente é um canal totalmente independente, nós que custeamos tudo aqui no nosso canal. Se você quiser ser um patrocinador, pode entrar em contato. Atualmente a gente está com um velho que está em dívida aí com a gente, mas vamos deixar quieto isso aí. E também a galera da Recreative Lab aqui, que a gente sempre faz as nossas gravações. Iveson agora vai passar uns bizus aí, uns recados aí sobre o nosso canal, sobre as nossas gravações, e a gente vai seguir com o nosso episódio de hoje, que tá daquele jeito. Vamos embora. Fala galera, beleza? Me chamo Iveson. Lembrar de vocês aí de seguir nosso Instagram, né? InMoveCast. Seguir aí no Spotify, lá no YouTube, dar aquela curtida lá, se inscrever no canal, que é muito importante, né? Para ficar por dentro das novidades também, quando a gente lançar alguma coisa aí. E é isso. Henrique vai apresentar nosso convidado aí pra gente dar prosseguimento aí à nossa conversa de hoje. Fala galera, tudo certo? Meu nome é Henrique. Voltamos, depois de uma parada forçada, estamos de volta e hoje o nosso convidado é um cara que é referência, que a gente teve essa aproximação agora há pouco e eu acho que vai agregar muito no episódio de hoje. É um cara que já trabalhou em alguns clubes aqui de Recife, é um cara que vai falar muita coisa boa, que vai valer a pena você ficar até o final e escutar esse episódio. Vou chamar ele aqui para ele se apresentar. Meu amigo, boa tarde, pode se apresentar aí. Boa tarde. Falar um pouco também, né, sobre você. Antes de tudo, motivo de enorme satisfação e privilégio ter sido convidado para poder participar desse episódio. Me coloco à disposição e que seja uma tarde bacana de discussões, de conversa, e fico à disposição. É isso. Fale seu nome. Então, me chamo William Max, tenho 29 anos, sou natural de Tracunhaém, sou cristão, sou pai, sou esposo e também sou profissional da educação física e não gosto muito de me apresentar e trazer as credenciais, mas já que a formalidade exige, sou bacharelado em educação física pela Universidade de Pernambuco, tenho uma especialização em fisiologia do esporte, tenho um mestrado em desempenho esportivo e atualmente estou no doutorado em ciências fisiológicas da Universidade Federal de Pernambuco. Conta um pouco das tuas experiências profissionais também. Então, trabalhei em alguns clubes de futebol aqui no estado, alguns com uma característica muito mais pontual de poder resolver ali parte de alguns problemas que o clube acabava enfrentando durante períodos específicos, como por exemplo na própria pré-temporada. Então eu prestava serviço para determinados clubes e também já pude atuar trazendo algumas orientações para comissão técnica de como estruturar estratégias de avaliação para facilitar esse processo de treinamento e ter prescrições cada vez mais assertivas. E mais recentemente trabalhei por 2 anos no clube que está em ascensão aqui no estado, onde eu assumi o departamento de fisiologia e conquistamos algumas coisas importantes, criei bastante amigos. Pode falar o nome do clube, mano. Trabalhei no Retrô Futebol Clube, é um clube que eu tenho bastante estima, enorme carinho e torço demais para que o clube possa estar, sem sombra de dúvida, na elite do Campeonato Brasileiro. Total. Retrô investe massa. demais em relação à estrutura, né? Merece estar chegando aí o Retrô. Hoje, atualmente, você está fazendo o que hoje? Então, hoje eu sou... Depois de tantas coisas aí já e tal. Então, hoje eu sou funcionário da Prefeitura do Recife, sou servidor público, trabalho no programa Academia da Cidade. Também trabalho na Estácio, trabalho como professor da instituição. Também, eventualmente, sou convidado para poder trabalhar dando alguns cursos, palestras sobre os mais diferentes assuntos relacionados à área de treinamento e, enfim. E na área da fisiologia, como eu te falei, estou no doutorado, ingressei esse ano no doutorado, então estou ainda fazendo todo o estudo da arte, né? Entendi. Tentando identificar as lacunas importantes que tem na área de treinamento, fisiologia e desempenho para tentar propor algum tipo de estratégia bacana. Que massa. Quando você falou que prestava serviço e tal aos clubes, você fala que prestava serviço como fisiologista. O que normalmente assim o fisiologista ele tem como intervenção assim dentro do clube e tal? Então, a própria terminologia, né, fisiologia hoje em dia já é bastante discutida sobre o termo fisiologista, até porque se a gente for fazer um mapeamento das atribuições do fisiologista, vai muito além das características fisiológicas de entender o perfil metabólico do sujeito.
Então, hoje em dia, o termo tem sido justamente apresentado como cientista do esporte. Cientista do Então, esporte. embora eu particularmente goste do termo fisiologista, hoje em dia tem sido apresentada essa segunda possibilidade, essa alternativa que é justamente cientista do esporte. Por quê? O fisiologista ele não atua apenas com fisiologia, ele vai entender também as áreas biomecânicas, de psicologia, a análise estatística. Então, por isso que o termo fisiologista tem sido apresentado como e tem caído em desuso. Um pouco ultrapassado, né? Um pouco ultrapassado. Pela demanda que o profissional hoje em dia já exerce. Isso. Embora eu particularmente goste do termo fisiologista, mas hoje em dia tem sido apresentado sobre esse segundo nome, que é o cientista do esporte, por envolver diferentes áreas. Entendi. É porque diferentes funções. quando eu falava fisiologista, você era muito específico, só uma coisa, né? Uma atribuição. E vocês têm uma atribuição mais ampla, no caso. Hoje a gente precisa entender sobre as questões perceptivas que envolvem o atleta. Então, vai além da fisiologia, dos aspectos moleculares, celulares, fisiológicos. Então, a gente precisa entender todas as questões que envolvem o quanto que questões externas influenciam no comportamento do atleta. Então, hoje a gente tem sido apresentado um paradigma que, de fato, o sujeito ele é biopsicossocial. Então, não é apenas a parte biológica, fisiológica, mas existem outras questões que afetam diretamente o sujeito. Então, por isso que o fisiologista também precisa se apropriar dessas questões perceptivas. Precisa entender sobre biomecânica. Então, ele precisa entender sobre avaliações posturais ou avaliações com características dinâmicas. Então, ele precisa entender sobre uma série de questões, desde avaliações. Um outro detalhe importante é justamente a relação de como criar essa análise de necessidades do atleta. Então, o fisiologista ele precisa entender não apenas de fisiologia, mas tem uma característica muito mais holística de entender o sujeito como um todo. Entendi. Pode crer. Beleza? Mas assim, normalmente o que é que você fazia dentro do clube? Como era o dia a dia, assim, e tal? Então, existe uma série de atribuições, mas eu vou resumir algumas que a gente tenta se preocupar, porque o fisiologista, assim como qualquer outro membro que está diretamente atuando dentro de um clube, ele objetiva, resumidamente, 2 objetivos, que são a melhoria do desempenho físico do sujeito e a redução do risco de lesões. Então, existe uma série de outros objetivos que a gente busca enquanto profissional, mas se a gente fosse elencar em uma ordem de classificação, seria justamente melhorar o desempenho físico dos nossos atletas e reduzir o risco de lesões. E para isso a gente precisa gerenciar algumas questões importantes. Primeiro, a gente precisa avaliar o atleta, criar essa análise de necessidade, identificar quais são as fragilidades que o atleta apresenta, quais são os pontos fracos dele, também quais são as potencialidades. Então a gente cria essa avaliação, identifica essa análise, por meio dessa análise quais são as fragilidades que esse sujeito ele tem, e a gente vai intervir. Então a gente vai intervir e criar uma prescrição com base nessa avaliação prévia. Então a gente busca de todas as formas individualizar o treinamento. Porque embora o futebol ele seja um esporte coletivo, os sujeitos respondem de forma distintas à mesma carga de treinamento. Por exemplo, os sujeitos podem se alimentarem no mesmo horário, consumirem as mesmas coisas, mas se eles forem expostos à mesma carga de treinamento, eles podem responder de forma totalmente distintas. Justamente por conta de características individuais. Então, embora o futebol seja coletivo, a gente precisa levar em consideração essas questões individuais, biológicas, avaliar o estado nutricional, todas essas questões. Então, desde a criação de relatórios, com base nessa avaliação prévia, desde avaliar o nível de hidratação do sujeito. Então, existem algumas ferramentas e instrumentos que a gente pode utilizar, onde a gente consegue identificar se o sujeito está hidratado ou não, identificar se existe algum tipo de componente ali dentro daquela urina, pode ser uma glicose que pode estar alta e que é chamada de glicosúria, né, quando é encontrado glicose em níveis elevados na urina, proteína, pH. Então a gente precisa entender, de fato, tudo que ocorre organicamente no atleta, bem como as questões perceptivas. Então são as avaliações, as prescrições, o monitoramento e, de forma geral, o controle da carga de treinamento. Era um ponto que eu ia já pedir para você falar depois dessa questão do controle de carga de treinamento. Como é que você fazia, como é que funciona essa questão desse controle de carga dos atletas? Eu tenho uma coisa também antes para falar, sim. mas acho que Henrique Não, quer falar pergunta, também alguma coisa. pergunta eu ia Não, falar. era mais uma parada mais relacionada ao futebol em si. Que assim, eu joguei futebol, o Henrique jogou futebol também. E eu acredito que o Henrique tem a mesma vivência que eu, de hoje tá vendo, por exemplo, coisas que a gente
pensava nem que iriam se aplicar, né? Obviamente que com o avanço da tecnologia e tal, isso foi mais comum e hoje em dia isso é mais comum. Mas, tipo assim, o que a gente via muito era erro de relação à carga, em relação ao que os clubes faziam, né? Tipo assim, beleza que você tem laterais ali, mas tem um lateral que tem uma característica e tem outro que tem outra característica. Tem um cara que está no momento que chega numa condição física X, só que era sempre, todo mundo fazia a mesma coisa, tá ligado? E isso era um grande problema. E até quem deu uma entrevista, Ronaldo. Ronaldo falou sobre falar isso, disso né? aí. E aí ele Roberto fala Carlos que, tipo correndo. assim, porra, eu era, tipo, todo cirurgiado e cheio disso, aquilo e tal, e às vezes pegava clubes e tal, e preparação física, que eu tinha que correr igual o Roberto Carlos corria e tal. E aí é o papel hoje que é mais profissionais hoje que fazem o que você faz nisso. Sem dúvida. Então, quando envolve assim o controle da carga de treinamento, eu acho que talvez seja importante a gente conceituar o que é carga de treinamento. Então, carga de treinamento nada mais é do que uma variável de entrada que a gente pode utilizar por meio do treinamento para gerar uma resposta no atleta, que pode ser uma resposta positiva ou negativa. Ou seja, dependendo da quantidade de carga que é imposta, o atleta pode ter uma adaptação positiva, ou seja, ele vai ter ali uma resposta aguda e a longo prazo uma adaptação que pode melhorar o seu desempenho, e dependendo do estímulo que é gerado, essa carga também pode aumentar o risco desse cara lesionar. E o controle da carga de treinamento, ele envolve praticamente 3 elementos, que é a quantificação das cargas, ou seja, eu preciso ter um histórico daquilo que o atleta ele realiza ou já vem realizando. Então, eu preciso saber o que A esse taxa cara de fez. trabalho, digamos assim, né? Isso, eu preciso saber e fazer esse mapeamento do que ele fez nos últimos meses, nos últimos anos, porque isso repercute diretamente naquilo que ele vai fazer hoje, por exemplo. Então, a gente precisa ter essa quantificação, fazer toda a parte de monitoramento. E o que seria esse monitoramento? É saber se o atleta está atingindo aquilo que a gente propôs inicialmente. Então, vai servir praticamente como um GPS para monitorar as respostas. Então, eu quero que o atleta saia dessa condição e parta para uma condição adicional. Então, se eu monitoro, eu consigo saber se ele atingiu esse patamar acima ou se ele diminuiu. Então, isso é monitoramento. E a regulação é quando eu observo que o atleta, ao invés de ele melhorar, ele teve uma queda de desempenho e agora eu consigo fazer uma regulação, ajuste. Por esse cara quer o desempenho dele, por quê? Então, eu faço uma análise da minha intervenção e do que aconteceu anteriormente, visando justamente para que ele alcance esse patamar adicional. Então, envolve justamente esses 3 elementos. E essa parte de controle da carga de treinamento facilita muito a vida não só do fisiologista, mas de qualquer outro profissional, porque a gente consegue individualizar as cargas de treinamento. Então, a gente consegue saber a carga que, independente da posição, mas de forma individual, a gente consegue saber aquilo que determinado atleta ele consegue suportar. E qual deve ser a carga ideal para ele, por exemplo, no agachamento, qual deve ser a carga ideal dele para ele no supino, numa remada, em diversos outros exercícios. Oi, quais as variáveis que vocês analisam nesse controle de carga e quais variáveis que são analisadas nesse questão do controle de carga? Então, as variáveis eu comumente gosto de separar ela em domínios. Variáveis relacionadas ao domínio perceptivo, variáveis relacionadas às questões físicas e variáveis relacionadas à parte fisiológica. Então, existem esses 3 domínios. Do ponto de vista dos domínios perceptivos, a gente tem, por exemplo, a percepção subjetiva de esforço, ou seja, o quanto que o atleta ele está percebendo aquele estímulo que foi gerado anteriormente. Então, existe a escala de 0 a 10, né, a escala de Borg, onde quanto mais alta for o score, significa que maior foi o esforço gerado pelo atleta. Então, além da PSE, existem questões relacionadas à percepção da qualidade do sono, a percepção dele de recuperação em relação ao treino anterior. Então, são essas questões perceptivas. Eu vejo muita gente falar da PSE e tal, mas a PSE é um dado que eu acho muito massa. Assim, fundamental. Porque quanto mais você conseguir conhecer o seu corpo e ter a percepção sobre, né, você vai saber até a questão de se você está evoluindo ou não. Tipo assim, isso aqui, 100 quilos para mim era mais difícil a nível de eu me esforçar aqui 9. Hoje em dia, 100 quilos para mim, tá um pouco mais tranquilo e tal, você já tem. Isso é muito conhecimento. E eu até considero como sendo um tipo de escala, essa percepção subjetiva de esforço, e também tem a de Omni-Res, que é para o treinamento de força,
que é algo totalmente subestimado dentro do ambiente prático. Uhum. É algo fundamental e, se você observar, poucas pessoas utilizam. Por quê? As pessoas afirmam que não, é subjetivo. Isso Não, por mesmo. ser subjetivo não serve? Serve. Mas para isso existe um papel educacional Isso. que o profissional precisa ter em relação ao seu aluno. Isso. Então existe o termo, né, profissional de educação física. Então, antes dos aspectos físicos, existe o papel educacional que cabe a nós. Então existem algumas recomendações que é justamente um processo de familiarização do aluno com a escala para ele poder entender como funciona a escala. E que é importante. Ou seja, ele precisa entender a importância da escala e o quanto que aquilo vai poder ajudar ele a evoluir. Então, além dessa questão do papel educacional e dessa familiarização, existe também um processo de ancoragem, onde você precisa falar para ele, ó, o 0 significa isso e o 10 significa o extremo, ou seja, você está num nível extremo de exaustão ou de esforço, para ele poder se situar. Então, além da familiarização, existe esse processo de ancoragem. Sim. Então, todas essas questões perceptivas e subjetivas são importantes, sim, certo? Então, era algo que a gente fazia a computação dessas informações, por exemplo, a percepção dele de dor, a percepção dele de recuperação, de qualidade do sono, de estresse. E junto com esse domínio perceptivo, a gente juntava com mais outros 2 domínios, que era o domínio físico, onde a gente avaliava algumas medidas, como eu já tinha falado na nossa conversa ali de uma maneira muito mais informal, a gente conseguia avaliar por meio da altura do salto vertical se o atleta estava dentro da sua variação normal. Então, se o atleta ele tinha um decréscimo de forma significativa, significa que esse cara está com algum tipo de condição que está prejudicando seu desempenho normal. Então, a gente juntava a variável perceptiva com a variável de domínio físico. E do ponto de vista fisiológico, existem alguns outros biomarcadores sanguíneos que também podem ser utilizados, né? Então, tem a creatina quinase, existe também o uso da termografia, onde você consegue observar de forma pontual e local se existe algum tipo ali de ponto de inflamação. Existe a variabilidade da frequência cardíaca, onde, com base no que você consegue observar do intervalo de tempo entre cada batimento cardíacos, você consegue saber se o atleta está recuperado ou não. Então, de forma geral, a gente tem esses 3 domínios. E por que a gente precisa pegar esses 3 domínios? Para a gente ter uma maior precisão se o atleta realmente está com um componente elevado de fadiga. Então, não é apenas considerar um domínio, mas entender os mais diferentes sistemas. É o sistema muscular, o sistema cardiovascular, o sistema nervoso, isso de uma forma muito mais ampla. Oi, isso é massa porque essa realidade dentro de um clube, essa questão do monitoramento da carga, algumas coisas a gente consegue trazer para a realidade nossa aqui, tipo, dos meninos também que são personagens, que a gente trabalha com esse atendimento individualizado. Isso aí a gente consegue aplicar dentro lá e, tipo, de forma que, além do controle da questão da carga, a gente ainda consegue perguntar essas coisas que a gente olha lá e pergunta se como é que ele tá, que a gente tava até conversando, se ele tá bem, se ele dormiu bem, se ele teve um dia muito estressante e tal, porque ali a gente até consegue regular a carga dele de treino. E as coisas básicas assim, que você só de perguntar, você já consegue dar uma ajustada na carga. E isso é fundamental, e talvez seja essa medida subjetiva, talvez seja a maneira mais barata de você ter informação do atleta. Uma simples pergunta: como é que você está se sentindo hoje? Isso de forma prévia ao treino. Então, se ele tiver com algum tipo de condição, ele vai te relatar. E isso é fundamental para que você possa tentar, de alguma forma, ali, fazer ajuste naquilo que você programou antecipadamente. Então, se você previu e estruturou que naquele dia o sujeito deveria realizar um treinamento intervalado de alta intensidade, só que o sujeito ele não está com condições de poder realizar aquele tipo de estímulo que você está planejando. Então, se ele te reporta que está com alto nível de estresse, que dormiu mal, e dentre outras questões, que algum familiar seu está doente, cabe a você, e essa sensibilidade que você tem com o aluno de poder conhecer, de tomar a decisão, se de fato vale a pena fazer aquele treino que estava sendo
que havia sido planejado ou modificar. Eu acho esse tema totalmente relevante, porque dentro da cultura fitness, eu vejo que a galera não tem isso, tá ligado? Porque todo treino é pancada, meu amigo. É como a gente tava conversando treino pro anteriormente, cara- né? Que tipo, tem essa periodização que você planejou, mas aí não é aquele negócio engessado, tipo, hoje o cara tem que fazer um treino sei lá, 90% da carga vai ser aquele treino pancada, como tu falou agora. Que essa galera do fitness, do bodybuilder é muito assim, é sempre pancada, sempre pancada. E a gente precisa muito ter esse outro olhar, que eu não lembro exatamente o nome que você falou. Autorregulação. Dessa questão da periodização, para poder entender também que como é que está o indivíduo, qual a situação dele naquele dia para poder fazer porque aquele treino, né? É contexto, né, mano? Sim, Quando a gente total. se lida, a gente não lida, tipo, com atleta. Danilo tem uma pegada que ele já tem os caras que são atletas, porém, os caras têm um contexto de vida fora aquilo, que os Sim. meninos não só vivem do Isso. atleta, principalmente os caras do futebol americano, que os caras têm uma vida por trás do futebol americano. Os caras Alguns trabalham. em si ainda, que hoje eu faço treino, vivem só do... Então, Mas grande maioria, tipo, 95% fazem outra coisa da vida e tal. aí. E jogam, falar. né? É isso. Aí, tipo, ainda tem isso, né? Mas eu vejo hoje na minha realidade assim, na realidade que eu vejo de algumas pessoas que a galera não tem esse entendimento dessa questão do controle da carga. E às vezes você vê lá a pessoa se matando, morrendo. Isso aí é e muito. tal. Eu acho que isso é coisa de prescrições equivocadas, né, velho? Às vezes E às você- vezes E tem a parada cultural também, né? tem muitos treinadores que às vezes negligenciam o fato do aluno, que o aluno fala, tá ligado? Tipo, eu não tô bem hoje, mas hoje vai ter que ser assim. Sim, sim. Porque o cara tem aquele viés lá de autoridade da aula, então tem que ser do jeito dele. Pra alguns funcionam, né? Pra outros. E a gente precisa se atentar que existem dois tipos de carga se a gente fosse fazer essa subdivisão. Existe uma carga que ela é de treinamento e existe a carga da vida. Por exemplo, se o cara está doente, isso vai influenciar na carga dele do treinamento. Então a gente precisa fazer essa separação também. Sim. Então, por vezes, as pessoas O se que ele preocupam come, o que ele apenas pensa, tudo que isso, dormiu, como tudo, dormiu, né? tudo. Então, se você observar dentro de um clube, o atleta, por vezes, passa ali aproximadamente de 2 a 3 horas por dia. Tá, eu controlei o que ele fez de 2 a 3 horas no dia. E as eu 20 preciso e as entender outras 20. o que acontece nas outras horas também. Então, acaba sendo um mapeamento e um tipo de monitoramento muito mais geral e holístico. Então, não é apenas as questões relacionadas ao treinamento, mas entender como as questões da vida influenciam esse sujeito dentro do seu contexto de treinamento. Entendi. Pode ter. É isso. Outra parada em relação que eu vejo em relação à carga, que é muito aplicável, é o próprio teste do salto, né? Que, tipo assim, é um custo baixo, é um aplicativo no celular, e é um parâmetro que é muito fiel, porque, assim, é da real condição do que você está conseguindo desempenhar ali. Então, para, por exemplo, um treino de alta intensidade e treino de membros inferiores, e eu vejo que praticamente ninguém acho que faz esse tipo de avaliação. Então, em relação à altura do salto vertical, como você bem falou, existem métodos alternativos. Por exemplo, existem aplicativos validados que você pode usar no seu dia a dia, normalmente, onde você pode ter essas informações. E também existem métodos considerados mais robustos, né, laboratoriais, que talvez não seja a realidade de todo mundo. Então, existem essas duas possibilidades. Ou seja, as pessoas não podem dizer que não tem como fazer isso, porque existem métodos e recomendações de como é possível fazer isso dentro de um ambiente prático, numa academia, num centro de treinamento, enfim, é possível fazer isso. Então, a altura do salto vertical, é importante que você tenha também informações e um histórico desse atleta. Vou trazer aqui um exemplo apenas para facilitar o nosso entendimento. Então, eu tenho um atleta que ele comumente salta 45 centímetros. E por vezes ele vai variar ali, né? 47, 44, enfim, vai variar dentro de um normal, que é considerado ideal para ele, ou normal para ele. Só que diante dessas condições, onde eu identifiquei de forma prévia que esse cara está estressado, dormiu mal, está com uma dor pontual, em um local específico, numa intensidade alta, quando eu recolho essas informações e observo a altura do salto dele, eu percebi que esse cara, ao invés de saltar 45, que seria o seu normal, esse cara está saltando a 39. Ou seja, 6 Alguma coisa centímetros deu abaixo. errado aí. Uma variação fora da normalidade. Fora dele. do normal. Opa, tem alguma coisa aí. E a gente consegue também quantificar isso em termos percentuais.
Então, de forma resumida, foram 6 centímetros, mas em termos percentuais, isso acaba sendo extremamente robusto. E talvez isso possa repercutir de forma negativa para que ele possa aumentar o risco dele lesionar. Então, por vezes, não é apenas... É importante a gente destacar também que a gente não pode também achar que é a carga de treinamento que vai fazer com que o atleta ele machuque, tá? É importante que a gente se atente a esses detalhes. Até porque a etiologia da lesão ela é multifatorial. Então, se a gente assume que a lesão ela é multifatorial, existem diferentes elementos que estão interagindo que vão aumentar a probabilidade do sujeito lesionar. Então, a gente não pode se apegar a uma variável ou apenas um fator, que é a carga de treinamento, e dizer que o atleta ele vai machucar, entendeu? Então, a gente precisa se atentar também a algumas outras questões. Pô, massa. Isso é bem complexo, velho. É porque a gente tem que ter como você falou, principalmente o fisiologista lá, uma visão muito mais holística, né? Muito mais abrangente do que ele... Não é só aquilo lá, vou controlar a carga do cara aqui, vai ser esse controle, vou fazer isso e tal. Só que tem N variáveis que estão por trás disso, por fora disso, que vai interferir naquele dia a dia do treinamento dele ali. E a gente também busca alguns recursos ergogênicos, ou algumas substâncias nutricionais, obviamente associado com o departamento de nutrição do clube, para que a gente consiga potencializar os efeitos do treinamento do cara. Por exemplo, qual tipo de substância que eu posso utilizar em momentos que antecedem um treino ou um jogo? Quais tipos de intervenções que eu posso utilizar intra-treino ou intra-jogo? Suponhamos que tivemos um atleta que ele machucou. Será que existem algumas substâncias que eu posso utilizar nesse período que ele está no departamento médico do clube, que eu consigo aumentar a produção de força e potência dele, para que ele consiga retornar ao treino de uma forma muito mais rápida? Sem cair no doping? Sem cair no doping. Né? Assim, tem que ter conhecimento das substâncias e tal. Então, por isso que o papel do fisiologista também, uma das atribuições, é muita leitura. Porque você precisa fazer leitura do ponto de vista e análise crítica daquilo que tem em termos de evidência científica e trazer para dentro do seu ambiente prático. Então, nem tudo a gente vai conseguir aplicar. Por quê? Depende do contexto. Mas não significa que eu devo cruzar os braços e não fazer. Então, era muito isso, né? Faz a leitura do artigo, identifico essa necessidade dentro da minha rotina do clube, tenho acessibilidade enquanto profissional e também observo aquilo que o atleta está necessitando. Então, existe um paradigma hoje que é chamado de prática baseada em evidências. Não sei quantos de vocês conhecem, mas surgiu em função da quantidade de informações que hoje cerca o profissional. Então, hoje, a gente não peca pela falta de informação, a gente pega pelo excesso de informações. Então, essa prática baseada em evidências, ela vai criar justamente um filtro daquilo que tem em termos de informações. Porque se você pega o seu Instagram, tá lá um monte de informações. Só que você não sabe a veracidade das informações e a confiabilidade daquelas informações. Então, com a prática baseada em evidência, a gente consegue ter uma análise crítica desses artigos para poder adaptar aquilo que eu quero dentro da minha rotina. Então, eu consigo melhorar minha conduta profissional. E se tratando de um fisiologista dentro de um clube de futebol, a gente consegue aumentar o desempenho físico desse cara e reduzir o risco dele lesionar. Saindo um pouquinho aí do futebol, eu gosto sempre de perguntar. Você é professor acadêmico, lá você você dá aula de qual disciplina? Quais disciplinas também, não sei. Então, atualmente eu estou com 2 disciplinas. A primeira é sobre áreas de atuação profissional, ou seja, a perspectiva do profissional nas mais diferentes opções que ele pode atuar dentro do mercado de trabalho, desde as questões de gestão, de forma autônoma, na saúde, no esporte, enfim. O objetivo dessa disciplina é justamente essa, né? Apresentar esse leque de opções que o profissional ele pode ter. Então, qual é a disciplina? Áreas de atuação. Mas não teve essa Cara, não teve não. E é muito mais fazer um papel de desconstrução, porque logo nas primeiras aulas é muito mais uma questão de questionar o que é que você quer ser. Ou quero ser personal trainer. Quero ser personal trainer. O curso que você dá aula é licenciatura ou bacharelado? Bacharelado. Pô, isso é massa. Então, é como a gente falou, acho que em vários episódios, a gente se formou faz pouco tempo, a gente se formou em 2019. Fazem 5 anos. Né? Sim, 5 anos. É consideravelmente pouco tempo. Mas de 5 anos pra cá mudou muita coisa assim que mudou, que tá diferente, que a gente... Pronto, ele falou dessa questão dessa disciplina aí. Eu acho que vai muito também
da metodologia da instituição Uhum. e tal. Você vê, uma tem uma metodologia, outra tem outra, mas tem uma mudança muito grande no Na geral. grade. É, tá até ligado? porque isso aí é massa, porque às vezes o cara vai lá bater na faculdade e o cara fica totalmente perdido, pô, do Sim. que o cara quer fazer. E a ideia é justamente essa. Então a gente traz um esboço das possibilidades, comenta Uhum. e, em alguns casos, eu faço questão de trazer um profissional que domina aquela área. Entendi. Entendeu? Pô, que massa. E aí, para eles terem esse contato, então na disciplina a gente pôde receber alguns profissionais, enfim, os alunos estão curtindo, poxa, eu não sabia que a gente poderia atuar nisso aqui. Uhum. Não apenas de forma rentável, mas deles se encontrarem. Sim, pô, Então, eu total. sempre falo, Total. vivenciem. Independente de qual seja a área, tenham pelo menos um ponto de contato. Vai que numa dessas que você não tinha pretensão nenhuma, você se encontra. Exato. Então, essa é a ideia geral. Massa, E a segunda velho. disciplina é de fisiologia humana. E aí envolve não só o pessoal da educação física, mas tem o pessoal de Física. biomedicina, fisioterapia, nutrição, Sim, sim. farmácia. Então, aí já envolve outras áreas. E a vantagem dessa disciplina é que a gente consegue enxergar o ponto de vista de uma outra área. Então, até quando eu vou estruturar uma aula, eu sempre penso em quem vai receber, Sim, e quem é o total. aluno que vai Sim, receber. Então, total. eu preciso criar uma aula que não atenda apenas o estudante de educação Educação física, mas também atenda outros cursos. Massa. Como é que tu vê o... Vai, fala. Não, eu ia perguntar seu mestrado, qual foi o tema do mestrado que você Então, falou? no mestrado eu estudei sobre suplementação e desempenho. E no mestrado eu tive a felicidade de ter um excelente orientador, hoje é parceiraço, inclusive a gente tem um curso junto, que Nome, diga não. Aqui a gente tá é mais Eduardo com nome. Zapaterra. Eduardo Isso eu não Zapaterra. poderia deixar de falar. Então, o cara Tem que me que dar abraçou, moral quem dá moral pra nós. É. Com certeza. um cara fantástico. Então, ele me fez o convite de poder estar estudando sobre esse tema. Uhum. Não era um tema que eu desconhecia totalmente, que era para estudar sobre suplementação de nitrato, que é uma substância que é comumente encontrada na beterraba. Então hoje você vê a galera tomando suco de beterraba para poder treinar. Como foi treinar? Como Então foi a gente treinar? estava testando a efetividade dessa substância associada ao HIIT e alguns desfechos, né, alguns resultados. E passou agora o mestrado, como eu falei anteriormente, estou fazendo ainda o estado da arte. Tem algumas coisas assim que eu já estou namorando, né? Assim, eu acho que vai dar alguma coisa aqui, porque uma visão agora de pesquisador. A gente fica inquieto sobre algumas coisas que você vai lendo e, caramba, lê novamente. Ou seja, você fica muito inquieto, pô. Então, é uma frase que eu tenho. Quanto mais estudo, menos eu sei. Porque, assim, a ciência dinâmica é vasta e a gente não vai conseguir compreender o todo, né? Isso. Então, um pesquisador muito dessa questão de inquietação e perguntas. E além de tudo, o corpo humano é mutável, né? O corpo humano não se adapta, então vai estar sempre sofrendo alterações, vai estar sempre tendo um atleta absurdamente diferente aí, a gente vai ter que entender. É por isso que encanta, assim, a área... O pessoal tem uma visão totalmente equivocada do que é a parte científica. Cara, só basta você ter contato para você ver como isso pode te fazer ser um profissional melhor. Uhum. Não é que seja o único determinante. Mas, por exemplo, no mestrado eu comecei a ter uma análise crítica muito grande em relação àquilo que eu lia. A gente tinha falado anteriormente, né? Dessa quantidade de informações que a gente recebe e, por vezes, a gente não faz um filtro do que serve e do que não serve. E total, a gente... Bombardeado de informação, né, velho? E esse conhecimento de, vamos dizer, de entender essa artigo, da prática ser baseado em evidência, ainda é muito superficial na faculdade. Pô, o cara sai da faculdade e, pô, o cara pode ler qualquer artigo e achar que aquilo ali é uma verdade absoluta, tá ligado? Até porque é um papel, né? No papel todo mundo escreve qualquer coisa. Mas eu acho que isso é muito também de... Voltando na questão de instituição. Instituição pública e instituição privada tem muita diferença nessa questão. Principalmente De incentivo, né? Dessa questão mais científica, de pesquisa, dessa parada. É muito diferente, velho. A gente E, consegue assim, ver isso. Você, no mestrado, assim, ou independente de graus de formação, você pode se tornar crítico em relação àquilo que você lê. Então, por vezes, a gente quer terceirizar uma responsabilidade que é nossa. A gente quer passar para um professor, para um amigo nosso, pô, o que é que tu acha desse tipo de informação? Quando, na verdade, eu tenho totais condições de ir nesse artigo e fazer a minha própria análise crítica. Sim, total. E a ideia de ter ido para o mestrado foi justamente por conta de uma inquietação. Então, tinha acabado de me formar na graduação, aqui na ESEF, só que profissionalmente, eu vi algumas lacunas que eu precisava preencher.
Então, eu não me sentia totalmente pronto. Eu acho que a gente nunca vai se sentir totalmente pronto, mas eu ainda não estava me sentindo preparado para o mercado de trabalho, embora atuasse. Entendi. Então, no mestrado, eu tive essa oportunidade, essa possibilidade de ter algumas ferramentas que foram ofertadas que hoje me dão condições e propriedade de fazer análise crítica de algumas informações. Então, vez e outra a gente se assusta com algumas coisas que a gente vê na internet, porque quando a gente olha para as evidências é algo totalmente oposto. Então, hoje a gente tem condições de criticar. Eu não gosto de entrar nessa briga, mas quem quiser entrar na briga também, ok. Porque a galera fala muito de engajamento e tal, assim, eu prefiro ficar na minha. Sim, sim. Mas eu sempre, quando tenho uma proximidade com pessoas da área também, eu costumo falar, pô, cara. E questionar também, o que é que você acha sobre isso? Então, por vezes, não é apenas você trazer a verdade ali de forma, não a verdade, mas a resposta de maneira pronta, mas eu gosto muito da metodologia de provocar, né? Pô, o que é que você acha disso? Total. Porque isso não... Gera um debate, né? Até porque, para o cara também não ficar totalmente dependente de mim. Entendeu? Então a ideia é provocar ele para que ele também tenha condições de questionar aquilo que ele está visualizando. E isso, de certa forma, pode gerar uma inquietação em você mesmo, né? Que você, a depender da resposta dele, pode fazer com que você venha pensar de uma forma diferente, Isso. ver aquilo de uma forma diferente Total. e buscar novamente Exato. mais coisas, mais informações sobre Exato. aquilo para conseguir Total. entender melhor. Eu ia perguntar uma parada só para nessa parte acadêmica. Hoje, como é que tu vê o profissional que está se formando aí? O que é que tu enxerga do profissional de educação física que tá... Então, que você leciona, né? Que você dá aula e tal. Então, eu concluí minha graduação em 2018.1. Então já faz aí aproximadamente 6 anos. Caramba, o bicho é novo Então, demais também. 6 Igual- anos. Um ano antes. Pô, tô velho, é? Não, eu tô vendo bicho é novo. Eu pensava que tu já Quantos tem anos? muitos Quantos anos de anos? formado, 29, velho. 29? 29 anos. Nossa, Cara, não tá mais velho que o cara, mano. Eu tô com 30 anos já, amigo. E aí, 6 anos, aí a gente faz uma análise comparativa, são 6 anos. Uhum. Então, hoje eu tenho essa proximidade com essa instituição particular que eu dou aula e também eu tenho uma vivência com alguns alunos da graduação aqui na Universidade Federal, que é uma instituição pública. Sim. Então, assim, independente de qual seja a instituição, eu acho que parte muito do aluno, entendeu? A gente não pode também achar que porque está numa instituição pública é um bom aluno, quando na verdade isso não acontece, tá? Sim. Então, assim, parte muito do aluno, mas o que é que eu consigo perceber? Que as instituições têm cada vez mais provocado o aluno em relação ao mercado de trabalho. Sim. Então, algo que eu não tive em 2000 na minha graduação, e eu não culpo também a instituição, ou até mesmo posso até culpar, porque eu não tive determinadas disciplinas, mas eu consigo perceber que hoje há essa preocupação de melhor formar o aluno para o mercado de trabalho e também pensando do ponto de vista acadêmico também. Então, fazendo essa análise comparativa, eu vejo duas realidades agora totalmente diferentes. Diferente. E né? a gente sofreu esse É preconceito. essa né? pegada, pô. Essa pegada. A gente, quando se formou, era tipo, tu é de faculdade privada. privada e tal, não sei o quê. E aí taxa logo você de burro e tal. Como se você tivesse um selo, né? Mas às vezes você não Entendeu? tem só a oportunidade de estudar e conseguir Pois é. passar numa... Exato. Mas eu não sei se vocês têm esse tipo de informação, mas qualquer aluno de instituição particular pode se envolver nos projetos de extensão, os projetos com característica muito mais científica na instituição pública. Só que muita gente não sabe disso. Uhum. Mas qualquer pessoa pode ter esse tipo de contato. Total. A ESEF, né, tem muito coisa, né? Na ESEF que... E isso, na ESEF tem alguns projetos de extensão. Eu tive Acho que o PE também tem, também. O PE também, né? Pronto, a ESEF é vinculada ao PE. Ah, o PE, né? Então, lá na ESEF, eu tive o privilégio de fazer 2 projetos de extensão. Um foi com sujeitos diabéticos, que é o projeto Doce Vida, e também com o Master Vida, que envolvia aulas de hidroginástica para idosos também. Assim, Pode crer. Fui muito feliz, assim, e, enquanto profissional, me favoreceu muito ter esse E tipo de contato. O doutorado agora está seguindo essa mesma linha do mestrado? Então, por ter mudado agora de orientador, ainda estou tentando estudar algumas questões importantes. Então, como eu falei, né, tem alguns assuntos assim que eu ainda tô vendo se consigo insistir, porque eu acho que tem muita coisa ainda para a gente ter enquanto lacuna, né? Uhum. Então, qual que é a minha ideia agora? É fazer esse mapeamento, identificar lacunas que ainda não foram preenchidas, criar uma pergunta que seja de fato relevante para a nossa área e criar uma estrutura de poder intervir e depois reavaliar.
é efetivo ou não é efetivo. Então eu estou muito mais nesse primeiro passo, né? Porque eu estou há 2 meses pô, no doutorado. Tá no Tô início, novinho. né? Mas já com muita sede, assim, muita demanda. Graças a Deus também. Outra coisa, Will, que eu ia te perguntar, essa tua relação com a corrida, porque eu te acompanho nas redes sociais e vejo muita gente lá te marcando, te mencionando e tal. E queria saber tua proximidade com esse esporte também. Então, a minha proximidade com o esporte partiu muito novamente, inquietação. É por isso que eu gosto de deixar as pessoas incomodadas positivamente, né? Porque talvez seja o melhor momento delas conseguirem evoluir profissionalmente. Então eu estava passando por um período crítico, onde eu precisava estudar sobre alguns temas específicos, e eu decidi, por livre e espontânea vontade, estudar sobre o treinamento aeróbio. E eu comecei a enxergar o quanto que aquilo ali poderia ser, com base nas avaliações que eu estava estudando, nos métodos de prescrição, o quanto que aquilo ali era aplicável dentro do ambiente prático. E pouquíssimas pessoas tinham esse tipo de conhecimento. Então, eu me aprofundei no assunto, acompanhei alguns atletas amadores, não atletas, pensando agora na perspectiva da corrida, né? Atletas amadores que têm trabalhos seculares, não vivem totalmente da corrida, né? Do esporte, não tem... Alguns têm patrocinadores, mas não de forma totalmente efetiva, né? Que faça com que o cara não deixe de trabalhar. Então, pude fazer esse tipo de acompanhamento e, com base naquilo que a gente vai entregando em termos de resultados, existe essa repercussão positiva, né? Então, me sinto muito privilegiado pelos alunos que eu tenho e as alunas também que eu tenho. O teu trabalho com esses teus alunos é só em relação à planilha de treino da parte aeróbica, a parte de força é por conta de YouTube? Eu posso ficar responsável também, depende muito da necessidade que o aluno tem. Mas eu sempre enfatizo o quanto que o treinamento de força, dependendo da forma como ele é estruturado, ele pode impactar positivamente no desempenho. Total, entendeu? sim. Então, assim, resumidamente, na consultoria online, até porque eu não consigo ter essa proximidade de uma maneira muito mais Estreita, digamos estreita, primeiro encaminho um formulário para poder entender o histórico de saúde, bem como as condições atuais. O segundo formulário é muito mais para tentar entender a rotina dela, o que é que essa pessoa faz e quais são os dias disponíveis de treino, quais são a duração do treino que ela... Para eu consiga inserir, de fato, o treino dentro de uma rotina, entendeu? Então, entender um todo, como a gente já tinha falado anteriormente, para poder encaixar o treino para que não cause nenhum tipo de distúrbio. Então, existem pessoas que são muito regradas, né? Então, o meu papel quando pego pessoas assim é justamente inserir o treino de uma maneira que não interfira tanto durante a semana. Total. Pô, mano, É o que faz a diferença na aderência, né? Isso. Exato. Essa relação de corrida, desse boom que a gente tava até comentando aqui, que muita gente hoje está correndo, eu vejo muita gente correndo, mas muita gente mal assessorada em relação aos treinos. Tanto a parte aeróbica, o treino específico de corrida, quanto a parte de força. Porque eu conheço corredores assim que a galera faz o treino, parecendo que tá fazendo treino para competir, pro fisiculturismo. E gosta de correr no final de semana. E é uma abordagem totalmente diferente se a gente se apropria assim, do treinamento de força. Voltado para o desempenho, obviamente, dependendo da modalidade, é uma característica totalmente distinta ao treinamento de força. Né? Então, você total. vê algumas pessoas treinando para determinados fins, por exemplo, voltada a... Quero melhorar meu desempenho na corrida. Só que você faz uma comparação do treino dessa pessoa que quer melhorar o desempenho dela na corrida para um cara que quer hipertrofiar, é a mesma coisa. Você, poxa, não pode ser. E ela pode ser afetada negativamente por conta desse treino. Exato. Porque, por exemplo, se você aumentar demais o volume, isso impacta negativamente no seu desempenho na corrida. Ou seja, precisa ser um treino totalmente específico. Tipo, é um treino que você consiga melhorar a velocidade de condução do impulso neural. Ou seja, a forma como você encaminha as informações para o músculo, para ter essa coordenação tanto intermuscular quanto intramuscular. Como é que eu posso criar estratégia para diminuir o tempo de contato no solo? Ou seja, são alguns mecanismos que Treinando a gente precisa até a se falha apropriar. devagar não vai ser. Não tem como.
Impossível. Entendeu? Slow. Porque da mesma forma que o treino pode interferir positivamente, ele pode interferir muito Sem negativamente, dúvidas, né, sem dependendo dúvidas. dessa questão da força. E o que acontece muito é o que tu falou, da galera quero melhorar a corrida, tô correndo 5, quero correr 10, 15, enfim, fazendo treino de bodybuilder. Exato. Ou pô. então quem não treina nada, Exato. treina só o elástico. Porque eu vi o cara, eu tava até conversando com um amigo meu, Carlos, ele gosta de correr personal, e ele essa semana tava falando que tava sentindo uma dor no quadril. E, mano, não é, às vezes, tipo, não é nada, mano, mas só a questão do volume, pô. Eu falei, pô, mano, mas como é que tá teus treinos, velho? Ele, pô, mano, eu tava treinando corrida 3 vezes, eu era 4 vezes na semana. Eu ia o treino de musculação, acho que eu tô ligado que tu gosta de puxar um pezinho. Aí ele, pô, então, tô dando uma ajustada. Eu disse, veja isso aí, ou você quer ser corredor, ou você quer ser um atleta, um bodybuilding. Porque não dá pra As ser duas coisas não dá. Ou É, você- porque você vai ficar, tipo, sempre nesse coisa assim de tá correndo numa zona de risco e dá uma merda, uma hora dá uma merda. E existem algumas abordagens, assim. Existe o treinamento de força e as outras metodologias que podem estar associadas, né? Como, por exemplo, o treinamento pleométrico. Totalmente negligenciado também e subestimado. Total. Mas tem uma capacidade e um potencial absurdo de fazer com que as pessoas evoluam dentro da corrida. Então, devido a algumas adaptações, como, por exemplo, do ponto de vista tendíneo, sobre a utilização do ciclo alongamento e encurtamento, que é justamente aquilo que vai ser utilizado na corrida. Então, se a gente for observar, a corrida ela é definida como sendo a combinação ou uma sucessão de vários saltos. É que é foda porque acho que até quem fala muito é Manuel sobre a questão de as academias em si, elas meio que foram criando um ambiente onde você não treinasse potência, não treinasse salto, não treinasse pliometria. Cada vez tá um ambiente mais assim convencional, sabe? É uma máquina, não sei o que e tal, é menos espaço. Então, isso de certa forma eu percebi Limita, que foi meio, não é nem que limita e meio que também atrapalha a questão de você não ter É por causa dos espaço para modelos de fazer. academia hoje em dia. Você né, não tem mano? espaço para fazer um arremesso com a Madball e tal. Então, pô, você vai fazer o quê? Não vai ter como fazer o arremesso, não tem espaço. Então, tipo, tem coisas que limitam um pouco e eu vejo que tem profissionais que deixaram de fazer, de aplicar, sabe? É questão de pliometria, potência. E aí perdeu-se muito a questão do estudo em si e meio que criou um medo, sabe? De você, tipo, saber como intervir, como aplicar aquilo ali e tal. Eu tenho um amigo que gosta pra caramba de correr, velho, Thiago, e eu pego muito no pé dele em relação a isso, aos treinos. Porque teve um dia desse que eu tava fazendo treino, aí ele, não, Henrique, eu quero treinar contigo hoje e tal, e nesse meu treino tem a pliometria, né, o salto Henrique na caixa. tá entrando nessa corrida também. Não, mas agora. nem de corrida, por causa também do futebol do final de semana, né? O cara eu não consigo só treinar, tipo, Mas tá eu vou entrando nas treinar, corridas tipo, também. só. Eu gosto de fazer um treino mais com essa perspectiva de pliometria, potência e tal. Aí ele, eu vou fazer o teu treino. Aí eu, beleza. Aí ele é corredor, corre pra caramba. Final de semana 10, 12 e tal. Aí a gente começou a fazer um salto na caixa. E o básico do básico. Aí eu ficava olhando assim pra ele, eu, amigo, como é que você tá correndo desse jeito? Assim, tipo, uma quantidade de volume é um absurdo. Assim, tipo, o teu treino, um treino aqui, o básico aqui, tu tá tendo uma dificuldade do caramba de daquela produção de força, lentão e tal, pesado. Eu disse, "Oxi, E é velho." por isso que, hoje em dia, como eu falei, né? Dependendo do treinamento de força e a forma como ele é estruturado, isso pode ser ruim para ele. Então, se você tem um tipo de treinamento que aumenta a massa muscular de forma excessiva, isso vai aumentar a massa corporal do cara. Concorda? Então, se vai aumentar a massa corporal do cara, isso pode afetar o tempo de contato no solo, que é fundamental numa corrida. Se vocês observarem, o tempo de contato no solo é a única fase que o atleta tem de poder gerar uma propulsão. Ou seja, eu preciso criar estratégias para que o atleta não de fato consiga aplicar força, mas ele precisa aplicar força num curto espaço de tempo. rápido, né, velho? Precisa ser muito rápido. Então, por isso que hoje em dia tem sido enfatizado muito a importância da potência e treinos que possam melhorar a taxa de desenvolvimento de força. Porque, por vezes, não é você ser muito forte, é você expressar essa força num curto espaço de tempo. Isso. E isso é o diferencial. Transformar em velocidade, né? Isso. Não é porque o cara é muito forte que o cara vai ter um melhor desempenho esportivo. Não, ele precisa aplicar essa força que ele tem num curto espaço de tempo. Então, se ele consegue fazer isso de forma efetiva, ele pode ter um maior sucesso esportivo. Então, é importante que a gente se atente a essas questões.
E também que muita gente associa a massa muscular à força, mas, de fato, existe uma associação, mas não implica uma relação de causalidade. Direta, né? né? Não implica uma relação de causalidade. Sim. A gente acaba vendo, por vezes, o oposto. Um cara com uma estrutura, por vezes, inferior, Danilo Eu também sou tem o muita cara, força, sou pô. um maguinho que tem força. entendeu? Aí Tem então, muita força. um bom exemplo. Então, não significa que quanto maior Maior volume muscular. o volume né? muscular, maior a força. Total. E assim, trazendo agora dentro do ambiente do esporte, o quanto que a massa muscular ela pode impactar negativamente. Então, se a gente pega 2 sujeitos com massa corporal totalmente distinta. Um tem 80 quilos e o outro tem 60 quilos. E eles vão acelerar. Vamos fazer essa comparação trazendo para um caminhão e um Fusca que estão parados no sinal vermelho. Quem é que tem uma maior capacidade de acelerar dos dois? Um Fusca ou um caminhão? O mais leve, né? O mais leve, porque ele tem menor massa. Ou seja, pensando agora em uma característica muito mais esportiva, o Fusca ele pode ter uma maior capacidade de acelerar. Porém, qual que é a vantagem da massa muscular? É que no confronto entre um Fusca e um caminhão, ou um sujeito que tem 80 quilos com um de 60 quilos, o cara que tem 80 quilos, se eles estiverem na mesma velocidade, num choque, esse cara pode ter uma vantagem muito, muito grande, né? E pode vencer esse confronto. Então, assim, a gente precisa também entender as limitações. Danilo passou muito por isso, né? Passei Quando por isso. começou pô. a jogar, Comecei a era jogar. leve pra Não que caramba, eu né? seja muito forte hoje em dia, Era bem mas bem, né? eu era bem magro. Hoje eu tô com E cerca você de... sabe muito mais do que eu, porque futebol americano é colisão o tempo todo, né? É isso. Eu comecei com 68 quilos, levava lapada e voava. Hoje eu ganho uma carcassinha, dei uma melhorada. Consegue suportar mais carga. Nessa questão que você falou da força, um exemplo mesmo é muita dos jogadores que eram de outros clubes e foram pro Bayern. Que os caras mudou a questão da massa muscular deles, mas teve esse controle de não atrapalhar o desempenho esportivo deles, só contribuir para isso. É hipertrofia funcional, né? Digamos assim, né? Porque o cara cresceu de certa forma, não pelo estímulo de hipertrofia, né? Isso. Cresceu pelo que venceu carga, venceu resistência, treinando. Cara, e outra coisa, a hipertrofia ela pode vir como um resultado secundário, Secundário. pô. entendeu? Tipo, você tá lá, o cara tá melhorando a produção de potência dele. É impossível você não subir carga, não vencer carga e você não hipertrofiar. Não tem Aham. como. Você vai Só que ter que estar precisa- mais forte, pô. E depende muito da forma como a gente manipula as variáveis de treinamento, né? Pô, qual deve ser o volume, qual deve ser a intensidade. Então, parte muito do profissional de ter esse gerenciamento. Mas Total, é importante a gente velho. se atentar a esses detalhes, porque se errar a mão... Vamos lidar agora com caras alto nível, que depende da sua prescrição. Se você errar a mão, o cara vai mal na corrida, começa a perder as provas, e aí você fica se perguntando por que os patrocinadores desistem e pô, o cara pode acabar a carreira. Acabar a carreira, Eu estou aham. trazendo uma situação hipotética que eventualmente pode acontecer. Sim, os dois lados da Os moeda. dois né? lados. Então, assim, é muito mais essa ideia de estuda o que é que pode acontecer na prova, que é um dos primeiros passos. Quando eu tento, o pessoal manda mensagem, né? Ó, tem como tu falar sobre essa modalidade esportiva? Poxa, não tenho nenhum tipo de vivência, mas eu preciso estudar a modalidade. Então, o primeiro passo que eu faço é quais são as demandas físicas da modalidade, quais são os determinantes da modalidade, quais são os eventos cruciais que determinam o desempenho na modalidade. Então, com base nisso, eu vou fazer o levantamento de quais metodologias... Trajeto. Isso. O cara vai correr cheio de subida, descida, tudo. É entender a demanda física, fisiológica, de tudo que acontece naquela modalidade. Identifiquei quais são os determinantes, ou quais são os eventos cruciais que determinam o desempenho na modalidade. E com base nessas informações iniciais, poxa, agora eu preciso fazer o levantamento de quais abordagens atingem esses objetivos. E aí entra o nosso papel, né? Selecionando quais devem ser os métodos, quais devem ser os exercícios, qual deve ser o volume. E aí, sempre observando com aquilo que a literatura tem apresentado em termos de recomendações. Então, não é algo que você precisa seguir cegamente, mas serve para você nortear. Que vai te dar um norte, vai te dar algumas orientações, e como a gente já tinha falado antes, você, enquanto profissional, tem que ter essa sensibilidade. Caramba, dá, não dá. Entendeu? Parte muito dessa percepção do professor.
Total. Tu falou, acho que a gente tava no off ali, não foi? Em relação ao curso, né? Tu falou que fez um curso quando começou e tal, de corrida. Aí queria que tu falasse um pouco, pô, desse curso e Sim. tal, como foi também esse início. Acho que foi aí que você se Aham. inseriu, né? Então, partindo dessa inquietação e observar essa necessidade por parte de alguns colegas de turma e profissionais que eu conheci, em conversas informais, eu percebia que o treinamento aeróbio acabava sendo uma pedra no sapato. Então, assim, o treinamento de força era algo que as pessoas já entendiam de uma forma mais densa, até porque desde a graduação foram estimuladas a estudar sobre esse tipo de abordagem. Por outro lado, quando falava sobre o treinamento aeróbio, ninguém tinha informações suficientes para prescrever de forma adequada, utilizando esse tipo de metodologia. Então, por conta própria e, obviamente, por conta da orientação do Eduardo Zapaterra, a gente estruturou esse curso com esse formato para que profissionais que estejam ali na linha de frente, né, atuando diretamente ali com o aluno no dia a dia, pudessem melhorar a sua conduta prática. E a necessidade que a gente identificou era, pô, o pessoal tem dificuldade de avaliar, tem dificuldade de selecionar os métodos, tem dificuldade de determinar as zonas de treinamento e tem dificuldade de monitorar. Então, o nosso curso, ele normalmente vai envolver esses elementos. Avaliação, método de prescrição e monitoramento. Massa. Então, assim, a ideia é justamente que o aluno saia do curso com condições totais de, na segunda-feira, ele intervir. Ainda não tem nenhuma data para o curso. A gente ainda não tem. Surgiram alguns convites pontuais da gente participar de alguns eventos isolados, mas nada com característica de curso, mas muito mais em feiras. Essas Se feiras rolar um que tem, convite na Imove, você aceita, né? Hã? Vai dar certo. Não, assim que a gente estruturar, pode ter certeza que eu vou encaminhar para vocês E participarem também. Exatamente, pra galera que tá assistindo a gente aí, é pra ficar ligado lá, ó, mais um curso aí pra... No final a gente vai deixar o... ele Mais vai um deixar curso o pra rolando. galera aí, mais um aprendizado, né? Mais uma coisa aí que vai contribuir positivamente aí na jornada acadêmica da galera. Se a gente fizer uma análise rapidinha, existem inúmeros profissionais que dominam pô, o treinamento de força. Sim. Assim, e é louvável, né? Você olha assim, caramba, fulaninho domina o treinamento de força. Quando vai para o treinamento aeróbio, não sei qual é essa recusa que as pessoas têm em relação ao treinamento aeróbio. Por exemplo, a gente tinha... eu estou estudando atualmente sobre treinamento concorrente. Sim. Eu gosto de estudar sobre treinamento concorrente. Só que quando eu olho para o treinamento concorrente, que as evidências apresentam, é totalmente distinto com aquilo que o pessoal fala. Não, o treinamento concorrente é ruim. É ruim, é ruim. Mas quando você vai fazer as leituras do treinamento concorrente em sujeitos com portadores de HIV, sujeitos diabéticos, hipertensos, pô, o treinamento concorrente é ruim? Não é ruim. Talvez dependa do público que você esteja investigando. A aplicabilidade dele tá sendo... Isso. Então, assim, quando você observa os trabalhos, eles falam assim, ó, não existe uma superioridade de uma abordagem em relação à outra. O treinamento de força e o treinamento aeróbio vão ser bons de forma isolada. Melhor ainda é se houver a combinação entre os dois elementos, as duas abordagens, que é justamente o treinamento Porque são concorrente. adaptações diferentes. Né? Você vê a galera falando aí hoje em dia, né, velho? Não falta cardio, não falta cardio. Todo mundo tem que treinar força, velho. Mas essa questão de ter essa diferenciação, de ter muito treinamento de força, né, a galera ter conhecimento, é como você falou, da questão da própria faculdade mesmo, da própria graduação, que a gente é muito estimulado a entender muito, a estudar muito sobre treinamento de força, mas não tem esse mesmo estímulo sobre treinamento aeróbico. Exato, Tá ligado? total, É pô. totalmente diferente. Total. E por isso que eu identifiquei isso como uma necessidade, né? Que, poxa, ter o treinamento de força, ok. O pessoal sabe muito sobre isso. Em compensação, o treinamento aeróbio é algo que as pessoas precisam Tem para que você carência. tenha condições de prescrever das duas formas. Pô, você prescreveu o treinamento aeróbio bem, você prescreveu o treinamento de força bem. Você juntar as duas modalidades para ter benefícios aprimorados. Por exemplo, tem trabalhos que apresentam, tem um trabalho especificamente que ele apresenta aqui. Sujeitos que fazem a junção das duas modalidades, ele tem uma redução de aproximadamente 50% de morrer por todas as causas. Como é que o treinamento concorrente é ruim? Então, apenas a nível de conceituação e definição, o treinamento concorrente ele é justamente quando o treinamento aeróbio ele está na mesma sessão que o treinamento de força, mas não apenas na mesma sessão. Mas se ele tiver em algum momento dentro do mesmo planejamento, as duas abordagens já é considerado treinamento concorrente. Mesmo que for em dia diferente.
Se tiver dentro do mesmo planejamento, é treinamento concorrente. Poxa, Ou seja, velho. do ponto de vista conceitual, todo mundo faz treinamento concorrente. Sim, Exato. a galera faz Exato. treino de força. Ou seja, Exato. é o primeiro passo. De É o você- que eu disse ainda. Exatamente. É por isso que eu acabei dando uma palestra sobre treinamento concorrente e o papel era justamente de desconstrução. Então a primeira pergunta foi, quem é que faz treinamento concorrente? Aí ninguém, né? Levantou a mão. Quem acha que o treinamento concorrente é ruim? Aí o pessoal, sei lá, 80% levantou a mão. Quem aqui faz corrida? Todo mundo levantou a mão. Quem faz treinamento de força? Todo mundo levantou a mão. Eu fiz, não, vocês fazem treinamento concorrente. Só que não sabem a definição do que é treinamento concorrente. Tem uma ideia equivocada do que É equivocado. do que faz. Por quê? Pode falar. Acaba sendo muito mais por replicar ou reproduzir aquilo que foi falado, Alguém falou. mas sem questionar. Exatamente. Entendeu? E aí é que tá. A gente precisa questionar tudo. Até Por quê? porque a galera fala que o treinamento concorrente é ruim dentro de um contexto. E muitas das vezes é dentro do contexto da hipertrofia. Uhum. O cara faz, se tu fazer um treino hoje, vai atrapalhar teus ganhos de hipertrofias e tal. Aí, tipo, dentro desse contexto, aí a galera leva pra todos os outros contextos, tá ligado? Sabia que dependendo do tipo de intensidade, você favorece a hipertrofia? Com o No treino treinamento concorrente. aeróbio? Uhum. Aumenta Ou a seja, mitocôndria, aquela Então questão existe uma via de fisiológica. sinalização que apresenta que o treinamento de endurance, o treinamento aeróbio, ele acaba ativando a proteína que é chamada de AMPK, que ela inibe a mTOR e, consequentemente, você tem a diminuição da biogênese ribossomal e a síntese proteica. E isso poderia repercutir negativamente na produção de força Isso. e potência e hipertrofia. Só que não é qualquer tipo de treinamento aeróbio que vai promover essa expressão da MPK. Por exemplo, dependendo da intensidade, você pode favorecer o aumento da MPK, de fato, ela influenciar positivamente na mTOR. E, ou seja, a MPK proteína, ela tem algumas subunidades. Aí tem a subunidade alfa 1 e alfa 2. Dependendo de qual delas é ativada, ela vai impactar negativamente. Mas se você souber manipular, você favorece a hipertrofia. Total. Ou seja, são detalhes Uhum. que importam. como é feito. É como é feito, Por isso que eu entendeu? tô mais forte, mano. Não fazia nenhum treino de aeróbico, eu não fazia, velho. Treinamento concorrente, e obviamente, dependendo muito do contexto que a gente está investigando. Alguns trabalhos têm observado uma redução na potência, principalmente em atletas, porque um sujeito que é destreinado ou moderadamente treinado, ele ainda não tem, do ponto de vista de receptores mecânicos, né, ou mecanoreceptores, uma capacidade de distinguir os estímulos. Então o sujeito ele vai melhorar tanto a parte de aptidão cardiorrespiratória quanto os aspectos neuromusculares. Não tem essa capacidade de diferir os estímulos. Mas para um cara que é treinado, uma das principais variáveis que acaba influenciando negativamente é a potência. Pô, mas tem como ajustar o treino para que ele não afete negativamente a potência? Tem. E aí justamente o que eu pretendo estudar agora no doutorado, né? Eu já vou antecipar aqui. Pô, será que existem algumas substâncias que atenuam esse efeito de interferência do treinamento concorrente na produção de potência? E aí existe um público específico que eu pretendo investigar. Qual deve ser o intervalo do treinamento aeróbio, do fim do treinamento aeróbio para o início do treinamento concorrente? Isso também vai influenciar. Não só o volume do treinamento aeróbio, nem só a intensidade, mas o intervalo também influencia. Vocês vão estar interligados na mesma sessão Na também. mesma de treino. sessão. É, doideira. Assim, estou Às vezes estruturando. você pode também montar um método de treino concorrente, é você usar os intervalos, as pausas de força para fazer estímulos aeróbios também. Né? É uma Estímulos outra cardio, coisa que né? a gente pode investigar também. Eu vou entregar o ouro Esse aqui. intervalo ativo, né? Assim, eu estava desenhando, né? Criando justamente uma linha de raciocínio. Então, assim, demanda muita leitura para você identificar essas lacunas. E com base nesses estudos, eu consegui entender que, cara, eu acho que tem alguma coisa aí alguma substância que pode minimizar esse efeito de interferência. E a literatura tem apresentado algumas. Só que eu quero investigar isso em um outro público e com outros desfechos. Entendeu? Total. É porque, como você falou, pode ser feito. Tem várias formas de fazer o treinamento concorrente. Pode utilizar as pausas. Você pode fazer imediatamente após quando terminou. Pode fazer depois de um tempo, mas dentro da mesma sessão. Então é muita coisa para se. Tem muita se possibilidade. É, exatamente. Muita coisa para se muitas estudar aí. Né? possibilidades. E eu enfatizo aqui e recomendo que vocês possam estudar sobre treinamento concorrente, que vocês vão se surpreender. Quando fizer o curso, eu vou, pô. A próxima vez que tiver um curso de treinamento concorrente, A gente vai, a gente vai. estrutura aí, porque é bacana. Aí conversando com alguns colegas
quando a gente apresenta assim, as informações, é justamente Você recomenda algum autor? autor. Para quem gosta de leitura internacional, recomendo. Então, apenas para vocês terem uma ideia, o primeiro trabalho com treinamento concorrente é de 1980. Ou seja, é um tema relativamente novo, pensando aí na ciência do treinamento, né? Sim. É novo. Então, existem ainda muitas dúvidas a respeito desse tipo de tema. Mas, por outro lado, existem algumas coisas já bem consolidadas. Então, tem o professor Robert Hickson, que foi o pioneiro nesse tipo de investigação. E apenas a nível de curiosidade, o cara era levantador de peso olímpico e ele foi fazer parte do laboratório de um professor. Só que ele queria impressionar esse professor. E ele percebia que esse professor, toda a tarde, percorria num parque que ficava próximo à universidade. Então, nessa tentativa de ter esse olhar do seu orientador, ele foi correr também. E ele começou a observar que isso estava... melhorando o desempenho. Na verdade, dele. estava diminuindo o desempenho dele, de força, potência e hipertrofia. E ele questionou o professor. Professor, estava correndo com o senhor e percebi que meu desempenho no levantamento de peso estava sendo afetado. Aí o professor falou para ele, ó, esse deve ser o primeiro trabalho que você deve fazer quando tiver seu próprio laboratório. E aí, como prometido, em 1980 ele publica esse trabalho, envolvendo outros... não era ele, mas com um grupo específico. Sim, buscou entender isso. Né? Detalhe, não é que as pessoas não vão ter ganhos. É importante a gente destacar. Mas quando comparado a uma modalidade isolada, existe uma diferença, tá? Que as pessoas falam, não, quem vai fazer dessa forma não vai hipertrofiar. Vai hipertrofiar sim. Entendeu? Mas comparado a uma modalidade de maneira isolada, isso foi em 1980, né? Então, até o presente momento, já surgiram algumas outras estratégias que você não consegue ver diferença mais entre o isolado e a junção. E, por vezes, a junção acaba tendo um resultado superior quando comparado ao isolado. Para você ver o quanto que a ciência é dinâmica. Começou com esse tipo de questionamento em 1980, em 2024, a gente já está percorrendo um outro caminho. Caramba. Doideira, né? E é por isso que eu sempre falo com alguns colegas meus, estudantes, é a ideia de você se atualizar e antecipar. Então, eu tenho algumas formas de estudar, onde eu recebo diariamente assuntos que são publicados hoje, ou ontem. Tipo, tem uma área de interesse, um tema específico, crio esse alerta e toda vez que sair um artigo sobre esse tipo de temática, eu recebo. Então, existem alguns assuntos que eu acabo lendo hoje que ele vai ser comentado daqui a 6, 7 meses. Tô ligado. Só que eu já li de forma antecipada. Eu acho que o nosso papel, né, já que a gente quer ser profissionais cada vez melhores, é antecipar. Sim. Então, pega sim. essa informação prévia, estuda, analisa, que certamente daqui a um ano e meio, 2 anos, já aconteceu de a galera comentar aquilo que você viu lá atrás. Quando a galera começar a comentar, você já está bem adiantado já em tem relação ao adiantado. entendimento. Né? Então, essa, resumidamente, é a ideia. Né? Pode crer. Caramba, Will, acho que a gente quebrou muitos paradigmas. Muitos mitos assim que são criados a respeito do treinamento. Principalmente essa parte agora foi bem interessante. Em relação ao cardio, né? Em Pode relação crer. a esse treinamento aeróbico concorrente. Pra Precisa mim, estudar. Pra sobre. mim também preciso estudar e é Mais muito importante, velho. Principalmente quando a gente fala que muita gente cai na narrativa de falar, ainda mais que hoje com o boom das redes sociais, que tipo, vai prejudicar o cardio, vai prejudicar a hipertrofia, tá ligado? E muita gente deixa se beneficiar justamente desse treinamento por causa de alguém disse alguma coisa. E até, tipo, elevar a sua performance, elevar a sua hipertrofia. Por conta de e tal. achismo, né? E além dessa questão do achismo, que eu acho que é pior, é não ir buscar. Tipo, eu acho isso porque eu vi que fulano falou isso. Mas tá nem aí, não vai buscar entender, não vai ler, não vai estudar, vai procurar saber. Eu acho que esse é o diferencial, você questionar tudo. Lembra que eu falei que normalmente a gente terceiriza? Então a gente quer saber a opinião de um cara que a gente já tem como referência, mas a gente não quer buscar diretamente na fonte. Para você mesmo fazer essa análise crítica. É porque talvez às vezes o cara esteja tão enviesado para aquele assunto para ele que ele torna aquilo como uma verdade absoluta. Aí você começa a criar os subgrupos, né? Exato. As teorias, assim, teoria A, teoria B, entendeu? Exato. As linhas. Mas assim, eu recomendo fortemente quem quer estudar, eu me coloco à disposição também para a gente trocar uma ideia posteriormente sobre isso, que é algo que eu fiquei encantado, como eu falei, né, logo no início, sem vocês saberem qual era o assunto. Eu fiquei, poxa,
tem alguma coisa aí que tá me encantando. Foi quando eu entendeu? mandei a mensagem hoje pra tu, falei, pô, eu gosto muito de falar treinamento com corrente e tal. Eu gosto de alguns assuntos, até porque, por ter essa visão holística, a gente precisa tentar entender um pouquinho de tudo. Sim. Claro que eu tenho minhas limitações, como qualquer outra pessoa, mas eu tenho uma cobrança muito interna, assim, de querer melhorar. Não só enquanto pessoa, não só enquanto profissional, mas também fazer com que as pessoas estejam cada vez mais próximas dos resultados que elas querem. Porque se a pessoa está me contratando, ela quer resultado. Total. Então, para poder chegar no resultado, existe um caminho a ser percorrido. Total. Então, a ideia é justamente facilitar todo esse processo. E eu deixo muito claro para o aluno que ela é agente ativa nesse processo. Eu sou apenas um condutor, alguém Total. que vai direcionar. Uhum. Porque se ela não é ativa nesse processo, ela pode ter a melhor estratégia de treinamento. Mas se ela não botar a mão na realiza massa. Exatamente. e não cuida desses outros detalhes da carga da vida, o treinamento pode se tornar inútil. Porque basicamente ali a gente direciona o aluno 1 hora e meia por dia, mas tem o restante do Tem o dia restante que aí do depende dia. dele, né? Uhum. A gente faz um loop lá para nossa conversa inicial, né? Exato. Entendeu e tudo. Exatamente. Toma na É cara. o que a gente falou no começo. É isso, É velho. isso aí, Acho que velho. hoje foi bom pra caramba. Foi, velho. Deu pra gente Poxa. conversar bastante um pouco. Caramba, bastante Deu coisa. pra sair com as inquietações pra ir Muito dar. bom, pô. Então, acho que eu tô com dever cumprido, né? A ideia é justamente Muito essa, assim, bom, provocar... Total. Inquietações. Foi muito Pô, boa eu a nossa agradeço conversa, demais velho. aí esse conteúdo que você explanou pra gente, assim, né? Pra a gente tender a pesquisar um pouco mais e tal. Algumas áreas aí que às vezes a gente não se dá conta em si, né? Que tá, tipo, totalmente ligada no nosso dia a dia ali. Esse toque também pra quem tá aí estudando essa caminhada acadêmica também. Já ficar ligado. Um outro tema que acho que talvez a gente vale a pena comentar rapidamente, né? Até por conta do horário, mas sobre estratégia de recuperação, cara. É algo que muita gente negligencia também. Lembra que Total. a gente falou que quando o atleta chega com determinadas condições, você precisa ajustar o treino? É uma das Sim. possibilidades, né? Então, Só que você, de forma antecipada, você pode criar algumas estratégias de recuperação para o cara retornar à próxima sessão com a melhor condição. Uhum. Então, assim, no clube que eu estava trabalhando, a gente conseguiu criar um guia de recomendações com base naquilo que o atleta deveria executar. Pode assim que falar o acaba- nome, pai. Não tem essa não, pode falar. Retrô, né? Pode falar tudo. Lá junto com o departamento de nutrição, a gente fez o levantamento em termos de relevância científica de quais seriam as melhores estratégias de treinamento, de recuperação, que poderiam ser facilmente inseridas dentro do ambiente prático. Uhum. Porque o que a gente quer é que o atleta retorne e recupere o mais rápido Mais possível. sim. Então, existem, por exemplo, o sono, é uma estratégia gratuita. Você não vai gastar nada para... E assim, o nível de relevância é altíssimo. Você pode fazer todas as outras recomendações. Se você dormir mal, Ferrou. esqueça. Já era. Então, o sono é gratuito. É um indicador. Então, a gente já recomendava que o sono era algo inegociável. Principalmente quando o atleta ele faz uma partida à noite, o cara tomou um estimulante, existem as luzes do ambiente, existe toda uma pressão social, de torcida, direção, pessoal. O jogo à noite. Esse cara só vai dormir lá De para as manhã. 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Ele acaba negligenciando a principal estratégia, que é o sono. Então, em determinados casos, e obviamente com a junção do departamento médico, era orientado o atleta a fazer uso de determinados medicamentos. E a vantagem é que no outro dia ele tinha uma percepção muito melhor de recuperação, quando comparado a um dia que ele não fez o uso. Total. Então, o sono era uma estratégia, a nutrição era um papel fundamental, até por conta do caos que é o jogo de futebol, né? De tudo que envolve o jogo de futebol. Os caras estavam muito suscetíveis em termos de questões imunológicas, da própria depressão ali de substratos energéticos. Sim. Então, a gente começou a pensar em substâncias nutricionais e ficava responsável pela nutricionista essa parte do cardápio, mas de como estruturar isso imediatamente após o jogo. Então, era após o jogo, um dia após o jogo e 2 dias após o jogo. Então, eram alguns desses detalhes. Então, era o sono, nutrição, a crioimersão, que é a imersão em água fria, né? E detalhe, apenas, não vou polemizar não, mas dependendo da temperatura que você utiliza e da duração, ela pode ter um efeito totalmente contraditório. caramba, velho.
porque ela é importante do ponto de vista perceptivo. O atleta ele consegue diminuir a percepção dele em relação à dor. Mas não significa que houve ali algum tipo de mudança fisiológica e bioquímica. Talvez permaneça da mesma forma, só que, do ponto de vista perceptivo, ele parou de sentir dor. Até pela característica analgésica da água gelada, né? Em tocar em alguns receptores sensitivos. Então, dependendo da temperatura e da duração, você pode ter um efeito totalmente contraditório daquilo que você está querendo. Então, existe a meia de compressão, existe a massagem, que é uma estratégia muito negligenciada. A massagem, acreditem, é fundamental. Oxe, massagem é bom demais, pô, tu é doido. Então, assim, a gente criou esse guia de recomendações para que os atletas seguissem. Então, não era algo imposto, né? Algo que eles deveriam fazer de forma arbitrária. Então, partiu muito mais de leituras nossas, de pessoas que fazem isso mundo afora, e a gente adaptou segundo o nosso contexto. Massa, que massa, velho. Essa Foi bom parada saber aí do gelo, né? Virou uma moda Tem uma parada que é quanto mais melhor, né? O cara entrar lá no gelo e ficar lá um tempão e tal. Só que podem ter efeitos adversos, né? Pronto, recuperação. A gente vai entrar naquele mesmo domínio, perceptivo, fisiológico e físico. Sim. A crioimersão ou a crioterapia, ela vai atuar no domínio perceptivo. No físico e no fisiológico, ainda está totalmente incerto a sua efetividade. Então, carece de mais estudos que possam investigar. Mas, do ponto de vista perceptivo, existe já esse tipo de Não, eu sou fã, velho. Eu Sim, sou adepto pós-jogo. Principalmente a gente que leva muita pancada no jogo. Aí, tipo, aqueles 7 minutinhos ali, pra dar aquela acalmada, já ajuda demais. Bacana. Mas acho que tem um outro ponto aí que vale a pena, quem estiver ouvindo aí, investigar um pouquinho mais, dar uma estudada que vale a pena. Total. Oi, rapidinho assim também, só pra gente fechar. Essa tua experiência que tu teve no clube, no Retrô, tu já confrontou com algum atleta, ter alguma pessoa que cuide dele por fora, tipo eu não sei como é que fala. O gestor de performance. O gestor de performance. Já confrontou assim de algum atleta teu ou aqui nunca teve, tipo, na tua realidade? Então, na minha realidade, lá no clube, não tinha nenhum atleta que tinha esse profissional responsável por essa gestão de performance individual. Eu acho importante ter esse tipo de gestor de performance individual, até porque, se tratando de uma equipe profissional, para ser mais preciso, são aproximadamente 30 atletas para alguns membros da comissão. Então, por vezes, a gente não consegue atender da forma como a gente realmente deveria. Existe essa limitação, justamente por conta de recursos humanos. Então, esse gestor de performance, ele acaba surgindo aí como um profissional que vai atingir... É essencial, né? De certa forma, é essencial. Talvez aquilo que o clube não consiga atender por justamente recursos humanos ou por conta do tempo. Eu penso que se o atleta quer melhorar a performance dele, se o atleta quer se destacar, ele precisa ter uma pessoa para cuidar da performance esportiva dele. E aí eu não tive esse tipo de confronto assim com nenhum tipo de gestor de performance, mas existia lá alguns jogadores que eles eram acompanhados por médicos, porque entendi. Eles tinham algum tipo de condição clínica, como por exemplo a diabetes, que a gente precisava ter essa junção. Né? Por exemplo, era um jogador que ele foi diagnosticado com diabetes, e, o cara é diabético. E se a gente fosse observar o nosso perfil lá, fazendo uma análise do nosso clube, era o principal jogador nosso. E ninguém desconfiava que o cara era diabético. E aí comecei a desconfiar com base na análise de alguns marcadores que a gente identificou na urina e também por meio de alguns exames. E aí, numa conversa assim, particular, a gente fez um mapeamento e descobri que possivelmente deveria ser por característica genética. A gente não consegue afirmar e ter certeza porque ele não tem informações sobre os pais biológicos, mas, em compensação, o filho desenvolveu a doença. Então, quando a gente faz o rastreamento, a gente consegue identificar qual foi o evento ou o gatilho que promoveu esse desenvolvimento. Então, ele tinha ali uma predisposição genética. Então, assim, por ser diabético, os sujeitos têm dificuldade no processo inflamatório. Sim. Total. No futebol existem muitas ações que são fundamentais, mudança de direção, salto, que isso gera vibrações no tecido, microlesões que precisam ser
promover ali uma cicatrização daquele tecido. Mas para o sujeito que é Fica diabético... dolorido no outro dia por conta disso. E a gente começou a perceber que nesse sujeito A especificamente, recuperação dele, né? ele tinha um padrão de recuperação totalmente diferente dos outros. Pela idade, Então, que era um fator, e também pela doença. Então a gente estruturou algumas estratégias que pudessem facilitar o processo dele e acelerar esse processo de recuperação. Então existiam algumas substâncias que a gente utilizava com ele, legal, para deixar claro. Sim. E essa conversa com o médico foi bacana, porque criou esse link, né, entre um médico particular com um profissional do clube. Total, entendi. que massa. Pô, véi, acho que já a gente vai ficar por aqui. Quem se interessar por algum tema que a gente discutiu aqui, que a gente conversou, a gente vai abrir esse espaço agora para o Will deixar as suas redes sociais. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode mandar lá para ele, que talvez possa demorar, mas ele vai responder. Mas assim, quem despertou alguma curiosidade em relação ao tema, véio, procure o Will. Ele vai deixar agora as redes sociais dele. Segue também. Fica por dentro lá dos assuntos relevantes que ele vai colocar, cursos e tal. E conhecimento é para isso, tem que ser disseminado. Pessoas como essas a gente tem que trazer aqui para falar sobre isso mesmo. Então, Will, muito obrigado. Te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Acho que os meninos também vão deixar lá dentro e da minha parte é isso. Valeu demais, cara. A conversa foi muito boa, enriqueceu demais. Acho que às vezes é porque a gente vem com aquela, pô, a gente vai só conversar com o cara, mas é tão impactado aqui no dia da conversa que, porra, mano, surreal. O que hoje foi muito boa a conversa contigo, véio, muito boa mesmo. Esse sentimento de gratidão foi massa. Quer falar alguma coisa? Eu pedi pra você deixar suas redes sociais aí, seu contato, divulgar se tem algum curso, alguma coisa, já pra deixar pra galera aí. Então, desde já quero agradecer pelo convite novamente. Para mim foi uma honra poder estar aqui compartilhando desse mesmo espaço com vocês. Então, eu também pude aprender muito nesse momento, tá? Então, eu tento aproveitar ao máximo as oportunidades que eu tenho, pensando também ao quanto que as pessoas podem me favorecer positivamente, né? Então, agradeço demais por ter sido convidado por esse episódio. E me coloco à disposição, tem lá minhas redes sociais, Willemax Santos, para quem tiver interesse. E a ideia é a gente trocar algumas figurinhas posteriormente. Então me coloco à disposição e tamo junto. É isso, eu agradeço aí pelo podcast aí, pelo evento de hoje. Foi massa, velho. Hoje foi praticamente uma aula, né, mano? Foi massa, Hoje pô. foi muito massa. Ela sai com a mente fervilhando assim, já impactado, pensando muita Esse é o coisa. intuito mesmo aqui do nosso canal, sabe? Trazer, tipo, pessoas que tenham uma relevância, assim, que trabalhem diariamente com aquilo que pregam e falam e tal. E que a gente consiga ter uma conversa de boa e fale o que a gente realmente pensa e estuda, aplica e tal. Essa realmente é a mensagem do programa e eu tenho certeza que a galera vai curtir pra caramba esse episódio que foi muito muito bom. Né? muito maneiro. Will, agradeço demais, viu? Obrigado. A gente vai chamar você em outras oportunidades, que você tem muita coisa pra falar. E para um episódio só é muito curto. É isso aí, com certeza. É isso, Agradecer galera. novamente ao Will, muito obrigado pela presença. Agradecer aí meus manos, que a gente tá junto sempre aí, a galera da Recreative. Pedir pra galera seguir aí, Instagram de Will, Willemax Santos. Seguir lá em Moviecast, segue lá no Spotify também. YouTube, dá lá aquela curtida, comenta, se inscreve pra ficar por dentro das novidades lá. E é isso aí. Valeu, É isso, galera. vamos nessa. Obrigado. Nós- Valeu, Nós. valeu. Valeu.